vários desses assuntos têm uma característica, eles são investimentos de longo prazo. E, tipicamente, o horizonte na política tende a ser curto. A gente paga um preço por isso. Investir. No fundo, se a gente investir nas pessoas, nós vamos estar fazendo o melhor investimento possível. Os economistas, nós chamamos de capital humano. Mas investimento em educação, investimento em saúde, investimento em saneamento, é um investimento nas pessoas, né, em última instância. Mas são investimentos onde os frutos demoram a aparecer. Então é um drama isso. Meu nome é Marco Lisboa e esse é o VigiaCast Desenquadrando. Hoje eu tenho o prazer de conversar com meu amigo de muitos anos, Armínio Fraga, economista. Armínio tem uma trajetória que vai de setor público, que eu acho que é a paixão, a sua paixão, política pública, setor privado, uma gestão memorável no Banco Central. Armínio, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer enorme, enorme, enorme. Vamos começar com o tema do momento, que é a situação do país. Acho que é uma preocupação meio generalizada com a herança que está sendo deixada para o próximo governo nas contas públicas, e que voltamos a um mundo de mais opacidade, não está tudo nas contas tradicionais, resultados de primário, de receita, despesa, são as receitas e despesas correntes de um governo, mas muita coisa mascarada no que a gente chama de parafiscal. Essa conversa toda, para mim, bate lá no fundo numa pergunta que me atormenta e eu não tenho resposta, que é: por que a gente não aprende? Então nós estamos de novo numa situação onde a política macro ela é totalmente descoordenada. Então tem um Banco Central tentando cumprir lá o seu mandato, segurar a inflação, e do outro lado tem gente, tipo um cabo de guerra, está puxando para o outro lado, justamente procurando de toda maneira gastar. Parece ser um ciclo político clássico, ano de eleição, pau na máquina. O juro, que no Brasil já é alto, foi para a lua. E o resto da economia fica meio sem rumo. Não é só isso, né? Mas essa herança aqui, agora já não tem mais dúvida, vai ser uma herança complicada mesmo, maldita, sugere que nós estamos caminhando por uma situação difícil. E isso às vezes não aparece muito, porque, sei lá, hoje saiu na imprensa mais uma estatística de desemprego recorde, baixo. É bom isso. Aí você vai dizer, pô, mas está errado. Está errado, porque é um paciente que está tomando uma overdose vamos dizer, de cortisona, fiscal no caso, e lá na frente vai pagar. Mas é isso, se foram 3 anos agora, de 3 anos e meio, de um crescimento razoável, porque os números de crescimento do Brasil nos últimos 45 anos são medíocres também, esse é outro problema, né? Então, assim, nós estamos aqui outra vez achando que esquentar a economia a curto prazo vai resolver os nossos problemas, e não vai. Mas o governo Dilma foi isso, né? Eu lembro de 2013, tentando alertar para a herança que está sendo deixada. Começo de 13. A herança fiscal que está sendo deixada para o próximo governo, que isso vai gerar dificuldades, mas as pessoas usavam exatamente esse argumento. Não, mas o emprego está baixo, a inflação deu um susto, mas olha, não é tão grave assim, né? Está tudo indo direito. Eles falam, olha, gente, tem um maremoto chegando aí, e vamos ver o tamanho da encrenca que a gente vai estar contratando para o próximo governo. Mas aquele 1 ano e meio, quase 2 anos antes da eleição, as pessoas desprezavam o argumento e achavam que dessa vez ia dar certo. E é igual agora. Igual. A gente já está vendo, o mercado de crédito está dando sinais, porque os problemas estão vindo assim em ondas. Então, a primeira onda, crédito pessoal, dezenas de milhões de inadimplências. Depois, o varejo. O setor de varejo, em geral, trabalha com margens pequenas e carregando estoque. Então, eles têm dívida natural. Esse setor foi dizimado. Depois, as empresas, em geral,
tomando dinheiro. Assim, a taxa do Banco Central estava ali 14%, 15%, estavam tomando dinheiro a 20%, com a inflação a 5%, mais um prêmio de risco, problemas já estão surgindo rápido, outra vez. E muito disso foi levantado em dinheiro também, em formas de mercado de capital. Então, assim, as rolagens estão bem difíceis. Fatiando o problema, quer dizer, eu vejo isso meio disseminado na economia. Você vê no próprio agro, né? Que ainda tem adicionalmente o choque externo do clima, está sendo particularmente grave, mas o choque afeta muito mais quanto mais frágil está o setor. As pessoas em geral atribuem todo o problema ao choque. Depende. Né? O choque é um problema. Economias têm choques de clima, tem choque externo, tem guerras externas. Fenômenos externos existem, isso é parte do dia a dia. A questão é quão robusto está o setor, a economia, para aguentar melhor ou pior o choque. Né? E o Brasil tem aguentado mal. E essa história não é de hoje. A gente falou, crescemos aqui 3% nos últimos anos. Mas se você pegar os 40 anos entre 80 e 2019, pré-pandemia, nos anos bons, nós crescemos 3%. Esse é o número normal do Brasil. O Brasil, nos anos bons, cresce 3%. O problema é que o Brasil, com uma frequência maior que os demais países, emergentes ou desenvolvidos, contrata crises. O número de crises do Brasil é maior que nos demais países. E a nossa crise tende a ser bem mais severa do que os dos países desenvolvidos e muito mais severa do que os demais emergentes. Isso, exatamente. Nós tivemos, no início dos 80, a chamada década perdida, que foi uma década de 12 anos, queda no PIB per capita. Agora, recentemente, no caso da Dilma, foi mais rápido, mas num período de 2 anos e meio, a renda per capita do país caiu quase 10%. A renda do país caiu 7% em 2 anos e meio. É muito difícil. Inclusive, não é só a aritmética que diz que cada vez que você anda para trás, você vai ter que andar o dobro para frente. É pior, porque isso desanima as pessoas. Os horizontes de investimento no Brasil são curtos. O Brasil é um país que investe pouco, e não é de hoje. É desconcertante isso. Você foi uma parte essencial da construção do modelo de meta de inflação. Você liderou essa discussão, que permitiu a minha geração assistir uma inflexão na vida brasileira. Inflação era um problema até 94, deixou de ser, né, um longo processo de construção que resultou, cuja última etapa foi o Plano Real, mas é um processo que demorou uns 8 anos para acertar contas públicas, abrir a economia, ter todo um processo de construção, melhor gestão do orçamento, mas que foi um período complicado da gestão da política monetária naquele momento, e você implantou modelos de meta de inflação no Brasil, liderou a discussão. Agora, o que é surpreendente é que nessa discussão de monetária, a gente acaba caindo naqueles vícios. Não, veja bem, a inflação que teve um choque externo, juros é só quando tem excesso de demanda. Né? É impressionante como o debate brasileiro ignora temas que no resto do mundo são banais na condução de política monetária. De novo, essa para mim é a grande dúvida, a grande pergunta. Que diabo a gente não aprende? Assim, nesse tema fiscal, que assim, economistas, eu diria, mais ortodoxos tendem a corretamente destacar, sem prejuízo de um fiasco na produtividade, sem prejuízo da falta de oportunidade, das desigualdades, o lado macro faz parte. O país precisa ter um juro mais normal. Aí eles olham assim, não, está tendo austeridade. E a austeridade virou um palavrão em certos lugares. Eu acho a austeridade um negócio da maior importância, inclusive, na vida pessoal, em tudo. Mas virou palavrão. Por quê? Porque não. Porque toda hora ficam falando, não, tem que fazer ajuste fiscal. Aí você olha para trás, o gasto público no Brasil, há uns 30, uns 40 anos atrás, era mais ou menos 1/4 do PIB. E hoje deve ser 1/3. Então subiu 9 pontos do PIB, mais ou menos. Então não teve austeridade. Eu acho que se dá para dizer que houve falta de prioridade, isso sim. Mas a austeridade não teve. E fica. Aí você olha, o que aconteceu? Vamos lá, esquece uma análise teórica, numa planilha, não. Na nossa realidade. O que aconteceu, Fernando Henrique? 98, crise, câmbio pressionado, fiscal estava frouxo naquela época,
foi feito um ajuste de 4 pontos do PIB. Não foi o ideal, ele foi feito mais pelo lado da receita, mas foi feito. No ano seguinte, as perspectivas, esse é o período que eu estava lá, de crescimento eram assim, consenso, menos 4% do PIB. Fez-se o ajuste e o PIB começou a crescer e depois foram 6, 7 trimestres de crescimento, a taxa anualizada de 4%. Aí vamos para a Dilma, que você já citou. Expansão fiscal deve ter sido 4% do PIB, de 4 pontos do PIB, até mais. PIB colapsou, um colapso de confiança. Depois você teve o teto de gasto, outra tentativa, eu diria, válida. Enquanto aquilo sobreviveu, o juro no Brasil foi lá embaixo. Então, assim, a gente não está falando aqui de uma coisa teórica. Isso está acontecendo aqui, está acontecendo agora, vamos dizer, pela 4ª vez na direção errada. Vai dar errado de novo. Mas pegando, bom, acho que são 2 pontos importantes para a gente tratar e depois entrar em desenvolvimento de longo prazo e na agenda social, que é fundamental. E na monetária, o primeiro meta de inflação não é um modelo que foi inventado na academia. Isso foi uma constatação de como é que os bancos centrais passaram a lidar para controlar a inflação depois de muitos anos, décadas, muita dificuldade em controlar a inflação. Os bancos centrais deixaram de controlar agregados monetários, foram para a taxa de juros e na regulação da taxa de juros, você está preocupado, por exemplo, se tem um choque de oferta, como agora as pessoas falam, petróleo e tudo mais, com os efeitos secundários. A política monetária tem que ser eficaz ali para evitar a contaminação sobre os demais. O Brasil já tentou ser ousado nessa área, por exemplo, na gestão Tombini, e foi um desastre. Né? Qual é a dificuldade de... Você fez isso na sua época. Eu lembro quando você estava montando o modelo de meta de inflação, você organizou seminários, trazendo os agentes de política pública que estavam conduzindo essas políticas. Nova Zelândia, que tinha liderado, Austrália e outros países, fazendo grandes seminários para entender, vem cá, como é que foi a experiência de vocês? O que vocês aprenderam? Quais são os detalhes? Como é que faz a execução, a operacionalização? A gente tinha toda uma preocupação de conhecer a evidência internacional, que é muito robusta sobre meta de inflação. De fato, a evidência indica isso, né? Pesquisa de painel com vários países. Por que isso se perdeu no debate público? Não sei. Mas, assim, naquele período, isso era uma ideia nova que surgiu porque todas as outras meio que tinham que fracassado. Controlar os agregados monetários gerava um certo caos. O Paul Volcker tentou fazer isso. Foi um episódio famoso. Ele próprio falou, não dá, não é por aqui, vou direto para os juros. E ele não falava em metas de inflação, mas era mais ou menos isso. O Bundesbank também, Banco Central da Alemanha. E esses outros países foram direto. Assim, ao invés de pensar em outras ferramentas e outras medidas, se a inflação é o que importa, vamos nela. Vamos dizer, a nossa meta é X. Houve uma enorme convergência global. Na época, a Inglaterra deu independência, se for um governo trabalhista na Inglaterra, deu independência para o Banco Central, independência não para fazer o que dá na telha, para perseguir a meta. A meta é o governo eleito que fixa. Ele que fixa, então é democrático e tudo, e no fundo tende a ajudar a coordenar um pouco as coisas, não está acontecendo aqui agora. E a Inglaterra tinha começado, no caso lá, com a inflação mais alta do que a meta que eles queriam. Então tinha, inclusive, esse paralelo adicional, porque no Brasil o câmbio tinha estourado, a inflação em curto prazo tinha subido bastante. E foi muito bom, eles mandaram o cara que fazia a parte de pesquisa deles, que é um sujeito genial, Andy Haldane, passou um mês com a gente na época. Foi sensacional. A gente montou um departamento de pesquisa, tudo bem. O que eu via de mais atraente era o seguinte, era um modelo que ele meio que se autopilotava. Na época, o grande guru do mundo dos bancos centrais era o Alan Greenspan, que era um oráculo, era um cara, quando ele falava, a forma dele falar era assim, então... os caminhões lá em Wisconsin e tal, ninguém entendia nada, mas ele fazia lá as coisas dele. Depois ele teve problemas mais adiante. O que eu achava bom no sistema de metas para a inflação era o seguinte, era um sistema aberto, que dá muito feedback, então um sistema que justamente dispensava
a presença de um Greenspan. Todo mundo pesquisando, todo mundo discutindo. Um pouco isso. Exceto num detalhe. Sem política fiscal, nada funciona. Então, quando eu fui convidado, eu queria fazer o sistema de metas, que o Brasil já tinha tentado vários outros regimes. Pude conversar antes de vir com o presidente Fernando Henrique, inclusive, e aí eu tinha 3, 4 perguntinhas para ele, mas a primeira foi: presidente, dessa vez o ajuste fiscal vai acontecer? Ele, garanto. Falei, então tá bom, o resto... Não, mas o que é curioso é como a fantasia prolifera nesse debate. Eu vejo pessoas imaginando que tem um modelo mágico que o Banco Central usa, aperta o botão, tem um algoritmo, né? E que aí sai o número. Quer dizer, não fazer a menor ideia de como é que funciona a discussão. O Stanley Fischer fez, né? No fim, ele relatou um pouco como é que funcionava o FED, que é parecido com aqui, né? Você tem vários modelos importantes, você tem as pesquisas de opinião, você ouve a história. Não é uma questão do sistema financeiro, né? Nem de longe. Você vê dados de pedágio, dados de embalagens, né? Aquela discussão muito sofisticada, né? Tentando coletar as informações e ver de que maneira tanto a condução da política monetária quanto da comunicação, que é muito sutil, deve ser realizada para que isso tenha o menor custo social possível e garanta a inflação ao redor da meta. Então, o que era importante era a população, o empresariado, entenderem que tinha lá um Banco Central que tinha como objetivo controlar a inflação. Ele tinha alguma margem para tentar suavizar um pouco o ciclo econômico, mas, no fundo, a meta principal está na nossa lei, é controlar a inflação. E com isso, dizer, de certa maneira, acalmar as expectativas, o que, no fundo, faz com que os ciclos econômicos que são inevitáveis sejam o menos dolorosos possíveis. Então, tem um pouco de previsibilidade no sistema. Era só isso, na prática. Eu acho que isso vingou, e agora nós estamos vivendo um momento mais tenso, mas eu acho que é muito mais pelo lado fiscal. Eu me lembro também, eu saí do Banco Central e estava em quarentena, né? Existe até hoje. Foram 6 meses sem poder trabalhar no fundo, a não ser dar aula, essas coisas, não podia ir para o mercado, nada disso. E eu passei um período em Princeton, passei um período em Harvard, 3 semanas em cada um. E em Princeton tinha um dos grandes nomes dessa literatura mais moderna, Chris Sims, ganhou o prêmio Nobel e tudo. Eu fiz uma pequena apresentação na hora do almoço para os professores. E ele falou, tem uma pergunta. Eu falei, pois não. Ele falou, a sua política fiscal é ativa? Eu falei, ela é calibrada de acordo com a dinâmica da dívida e sim, tá bom, quero saber. Não tem mais nenhuma pergunta, só isso. Eu digo isso, o Sims é sempre cirúrgico, né? Na mosca. Não, porque eu digo isso para o seguinte, é o que a gente tem aqui hoje. Só que é o oposto. Não, e é curioso que as pessoas... E é das fantasias, né? Me lembra muito uma parte da extrema... É engraçado como, às vezes, no Brasil, o debate de grupos à esquerda lembra aspectos de grupos muito à direita, né? Me lembra muito a questão da Covid, né? Negação da vacina, tudo mais. Quer dizer, as fantasias que se cercam a gestão da política monetária. Não, expectativa de mercado financeiro. Não é mercado financeiro. O problema são os empresários que estão fixando o preço. É o mundo real que importa. Os bancos têm lá analistas que fazem projeções, né? Enfim, discutem, porque aquilo é importante para coisas de curto prazo. Mas o problema é quem está fixando o preço do prego, da parede, do carro, da casa, da construção imobiliária, está fazendo um plano de negócios. É essa expectativa que tem que ser ancorada, né? Para permitir que, primeiro, a inflação, que é danosa para a vida social, não cresça, que depois é difícil reduzir, vide a Argentina, e que o custo social, porque o emprego entra na regra de Taylor, né, seja o menor possível. E cá estamos. Agora, entrando no fiscal, e também é curioso a ideia de coordenar a política monetária e fiscal. Tem um artigo clássico do Sargent Wallace, aquela coisa, quando eu li aquele artigo... Estava tudo lá, né? Está tudo lá. Os modelos começam a incorporar essa interação entre política fiscal e monetária, que no fundo tem um aspecto que é semelhante, que é transferir recursos entre o presente e o futuro.
Via tributação, via juros, gastos. E eu lembro de algumas autoridades, inclusive recentes, falando de coordenar, imaginando que é um jogo que os dois vão juntos. Não, né? Na boa execução da política monetária, para o bem do país e da sociedade, a política monetária vai na frente e o fiscal se ajusta. É um jogo em duas etapas, em que quem lidera para ajustar o curto prazo é o monetário e quem se acomoda para permitir que o monetário seja eficaz, né? Não gere uma contradança disfuncional, uma dissonância, é o fiscal. Mas isso se perdeu no debate brasileiro. E mais, eu acho que o discurso, esse que nós estamos aqui reproduzindo, de certa maneira ele cansa. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. E aí começam a aparecer as ideias ao avesso. Por exemplo, a coordenação que aparece mais vai na direção oposta. Ah, não, o fiscal, o problema do fiscal é o juro. Então vamos começar reduzindo o juro. É por aí. E aí. Bom, o Tobini tentou e foi um desastre. Pois né? é. A inflação subiu, a economia não cresceu mais, o investimento continuou decaindo, a geração de emprego continuou decaindo. Quer dizer, ocorreu exatamente o contrário de todo mundo que defende reduzir os juros na marra, ele diz que vai acontecer. Deu tudo errado. Ele criou, em vez de criar um círculo virtuoso, criou um círculo vicioso. A coisa acelerou e o país quebrou. Agora, voltando para o fiscal, e aí cria-se uma confusão nesse tema do fiscal, como se equilibrar as contas públicas fosse ser contra a agenda social. No Brasil, em outros países, a experiência é o contrário. Os estados que tiveram mais sucesso em melhorar os seus indicadores sociais foram aqueles que estavam em grave crise, que fizeram ajustes fiscais, controlaram as contas públicas. É o Espírito Santo, do Paulo Artung, Alagoas, do Renan Calheiros Filhos. As boas histórias de arrumar o fiscal é parte importante de melhorar a política social, porque reflete uma mesma atitude em relação à gestão pública. É a gestão que está atenta aos resultados e aos ganhos sociais. Agora, cria essa aliança espúria entre, na verdade, o patrimonialismo brasileiro, que quer subsídio, benefícios, no termo da moda, os penduricários, honorários de sucumbência, ou chame o que quiser chamar, para diversas categorias, que acaba tornando a conta de luz mais cara, os benefícios para termoelétricas no norte. Né? A nossa conta de luz não é cara à toa, é cara porque a gente subsidia muitos empresários. É o crédito subsidiado com pouca atenção. Quer dizer, no fundo, você cria uma aliança entre o velho patrimonialismo, que usa o social como desculpa para piorar o fiscal. Né? E com isso, o social anda de lado, a educação, o aprendizado dos alunos não melhora, o esgoto não melhora, o número de famílias sem moradia decente não melhora. Agora, a se apropriar do recurso público para interesses empresariais oportunistas cresce significativamente. Muito, cresce muito. Tem essa conta, né, que a gente chama de gasto tributário, que são, no fundo, exceções. Acho que você, na verdade, já há muitos anos, eu nem sei há quantos, deu a chave para que as pessoas entendam, que é a meia entrada. Se todo mundo ganhar meia entrada, o cinema quebra. É isso. Então, esse é o país da meia entrada. Todo mundo quer essa moleza. E os números são enormes, enormes. Esse tal de gasto tributário, que, no fundo, abriga debaixo desse guarda-chuva uma coleção de subsídios e desonerações e vantagens. São 9 pontos do PIB hoje em dia. Caramba! Quanto disso tem justificativa social? Quase nada. Quanto disso faz o país mais produtivo? Nada. Mas tá lá. É enorme. Não, porque no imaginário tem sempre um problema do outro. Né? Sempre alguém... Aí quando você vai abrir tem uma conta que é o gasto da receita, é a estimativa da receita, que pega só uma pequena franja do problema. Que aí está a Zona Franca de Manaus. Não, mas veja bem. Aí estão subsídios para diversas... Aí tem o simples do lucro presumido. Não, mas isso são pequenas empresas. Não, mas os empresários... Tem essa confusão no Brasil entre tamanho da empresa e tamanho do empresário. Você pode ser uma empresa do lucro presumido, serviços, faturando 60 milhões de reais por ano. Quase tudo é lucro de poucos acionistas. Mas você ganha 60 milhões por ano, se não é... Assim, a empresa pode ser média, você não é. Não. Você está na elite da elite brasileira. Não, mas eu não quero pagar imposto como os demais. Categorias como médicos, advogados, né, economistas, né, ou os penduricários judiciários, não pagam imposto. E aí você vai vendo que a brecha
é muito maior do que parece. Mas aí se descobre que você tem subsídio para a saúde e educação do 1% mais rico. É isso. Aí você fala, não, mas você não pode mexer nisso. Na saúde é 0,6% do PIB, é muito. É muita grana. As pessoas não fazem a conta. Quanto custaram as plataformas nacionais de petróleo que tornaram o país mais pobre, que destruíram empregos? Tem uma conta que o pessoal do FRJ fez. Você faz a plataforma 10 anos atrás, pouco mais, com conteúdo nacional. Parece uma boa ideia, vou gerar emprego no Brasil. Em vez de contratar uma plataforma com componentes estrangeiros, já feita lá fora, fazer no Brasil, vou empregar a mão de obra brasileira, vou gerar emprego. Só que essa plataforma fica mais cara. Nos preços da época, vários postos de petróleo ficam inviáveis. Então você explora menos petróleo. Porque com plataforma mais cara, não vale a pena usar essa plataforma para aquele poço. Mas você vai gerar menos emprego então. Então você gerou mais emprego pelo conteúdo nacional, mas você destruiu o emprego porque produziu menos petróleo, conseguiu menos dólares, pagou menos imposto. Saldo líquido, destruição de 60 mil empregos, foi a estimativa do grupo do FRJ, vários trabalhos, aí dos 2013 a 2014. Quer dizer, essas políticas destroem renda, elas destroem produtividade. O setor elétrico hoje, brasileiro, é imensamente caro pela grande gama de subsídios cruzados que beneficiam alguns em detrimento da maioria. O país fica mais pobre. No fundo, é como se, no caso, vamos dizer, o Código Tributário, cada linha ali tem dono. E o resultado geral é caótico e improdutivo. Isso está escondido, eu diria, por um discurso populista, tipicamente, curto-prazista, que esconde, vamos dizer, a realidade, vamos chamar assim, tanto social quanto produtiva disso que a gente tem aqui. Não é à toa, né? Eu outro dia fiz uma conta, tem a conta a partir de 81, inclui a tal da década perdida naquela altura. Foi crise da dívida, o Brasil estava em moratória, hiperinflação, foi um período muito difícil. Eu tendo a achar mais, para se entender um pouco a nossa história, eu acho que é melhor pegar essa década e jogar ela para o período do chamado milagre, que foi um período onde o país cresceu muito rápido, mas cresceu mal. Não deu muita atenção para a educação, para a produtividade em geral. O Brasil se fechou como economia e isso também nos custou muito caro. Mas vamos então tirar esse período e pegar do Plano Real para cá, os últimos 30 e poucos anos. Aí eu fiz essa conta também. Quer dizer, não quero ser atacado por um problema que veio de outra origem, talvez. Um Brasil que não soube se adaptar. De lá para cá, o crescimento da renda geral do Brasil, chamado PIB per capita, o PIB por pessoa, cresceu 1,3% ao ano. Então, assim, é medíocre, pelas razões que a gente já andou discutindo aqui de natureza mais macro e por essas que nós estamos falando agora. E foi um período assim, onde tivemos alguns momentos de esperança. Um deles nós vivemos juntos, que foi, na minha opinião, o primeiro governo do presidente Lula. Eu saindo do Banco Central, você entrando no Ministério da Fazenda, acho que houve uma passagem de bastão legal. A gente tinha uma agenda, o governo Lula trouxe as suas preferências sociais necessárias, inegável, muita coisa importante aconteceu no mundo das políticas sociais, Bolsa Família, no mundo do crédito, onde você dedicou uma parte importante do seu tempo. Aquilo ali foi um momento maravilhoso, maravilhoso. Mas depois, um ataque assim meio de amnésia e os velhos vícios e as velhas ideias voltaram. Isso para nós que estivemos lá naquele período, eu naquele momento, dizendo, mas vai acelerar o crescimento. Por que um país como o Brasil não pode crescer mais rápido do que os Estados Unidos ou os países que já estão, vamos chamar assim, no limite da produtividade? Tem tanta coisa que a gente pode fazer que é, no fundo, assim, não repetir os erros dos outros, alocar mais capital, porque o Brasil é um país carente de capital físico, capital humano, capital de ideias. Teria tudo para crescer mais rápido e muito mais rápido do que os países mais maduros. E alguns países no mundo fazem isso, né? Estão fazendo. A China. Acho que primeiro um depoimento, né? Aquela transição foi
fora de série. Né? É. Era um momento difícil conjunturalmente, tinha muito medo sobre o que seria o governo Lula, até pelo discurso do PT um ano antes. Prêmio de risco muito alto, uma inflação alta, muito receio de investir no Brasil, muito dinheiro saindo do Brasil. Vocês foram extraordinários em dar fiança, dar o aval de que o novo governo não ia para esses caminhos à la Venezuela, depois a gente sabe no que deu. Uma abertura imensa e os dados transparentes e uma continuidade, inclusive, de equipes. Né? Eu mantive muita equipe, o Banco Central manteve. Foi uma transição muito suave. A gente preservou e até tornou mais dura a política econômica e fiscal, bem mais ortodoxa até nisso. Foi um passo além, foi um avanço com continuidade, que a gente aprendeu. A política monetária também. E mesmo na parte social, o Bolsa Família é filho das políticas feitas na época de Fernando Henrique, Ruth Cardoso, Valmir Farias, né? Que foi aquela ideia genial do José Márcio. Olha, o Brasil passou a ter política social com Fernando Henrique. Agora vamos unificar esses programas, né? E dar para a família, porque eu não sei se ela precisa de alimentação, gás, transporte, etc. É muito mais eficaz. E teve a resistência, veio da esquerda, curiosamente. Né? Mas eu queria pegar o ponto que, da mesma maneira que a gente faz a política de gasto com esses subsídios, sem avaliar impacto direito, né? Não tem análise ex ante, não tem grupo de controle, a gente acha que contar o número de empregos daquele setor é a maneira de... Não é. Né? Se depender disso, a ciência não avança, a política pública não avança. Mas a gente também faz isso seguidamente na política social, que é um tema muito caro para você. Você fez aí 2 institutos, um na área de educação, saúde, outro na área de mobilidade, que inclui educação, com pesquisadores de fronteira, tentando trazer a ciência para o debate da política social brasileira, que está muito ausente. Como é que tem sido essa experiência? Tem sido muito boa, muito boa. Eu já depois de muitos anos fora, vamos dizer, de política pública, que é de fato uma paixão compartilhada por nós, me vi numa posição onde eu podia tentar fazer alguma coisa e me ocorreu, primeiro, olhar um pouco o lado da saúde. Por quê? Porque, ao contrário da educação, essa forma de pensar a política pública com rigor, para gastar bem o dinheiro de natureza social, na área da saúde estava, eu diria, bem atrasada. Então foi um pouco essa conotação. Aí, à medida que eu fui me aproximando e chegando perto da ideia, ficou claro também que aquilo era para quem gosta de analisar as coisas da melhor maneira possível, com dados, com fatos, com rigor, para gastar bem o dinheiro público. A área da saúde é fascinante, é enorme, ela tende a crescer mais até do que a área da educação, por exemplo, por razões óbvias demográficas, crescimento populacional, tem menos crianças e mais velhos. É cheia de dados, tem muito dado, muita coisa para se fazer e é uma área muito complexa e tem sido uma experiência bastante gratificante. Nós temos hoje uma produção, vamos dizer, primária de análise de política pública nessa área e temos feito parcerias importantes para nós, com estados e municípios, para ter, de fato, assim, um pouco de, vamos dizer, de terra debaixo da unha, ver, de fato, como é que as coisas estão funcionando, poder estar mais perto da política pública. E eu, por exemplo, tinha uma ideia equivocada do SUS. Eu acho que o SUS, na saúde básica, é um grande sucesso, com recursos muito limitados, porque abordou alguns problemas de maneira focada e tem sido um sucesso. Coisas que às vezes a gente até se esquece, mas assim, a vacinação. O Brasil se vacinou, mesmo tendo, na época, um presidente que era contra a vacinação. O povo se vacinou, o povo não é idiota. E tinha aquilo lá, uma cultura. As estatísticas de tabagismo no Brasil, muito, muito boas, comparativamente ao resto do mundo, então nem se fala. E aí depois as coisas foram se aprofundando, e não quero entrar aqui numa grande exposição sobre o que está se fazendo lá, mas, por exemplo, as redes hospitalares. Quase todo município sonha em ter um hospital, mas não faz sentido. A escala não permite
a produtividade, eu estava falando de produtividade agora aqui há pouco, você deu exemplos maravilhosos. Tem que haver uma certa lógica na logística do sistema. Então, uma área onde nós temos dedicado bastante esforço, e hoje nós temos incríveis ferramentas, você tem georreferenciamento de tudo, então você pode tentar, de certa maneira, otimizar. Nós temos alguns estados trabalhando nessa área, eu acho, de maneira bastante promissora. Então, essa área, eu acho que vai longe. Eu constatei também que, a despeito de todas as oportunidades para uso de gestão, de tecnologia que existem, e a saúde hospitalar no Brasil, para a grande maioria das pessoas, ainda deixa muito a desejar, a gente tem que reconhecer. Não é à toa que um plano de saúde é o sonho da maioria dos brasileiros ainda. O gasto público no Brasil em saúde, eu acho que tende a crescer e deveria crescer. Ele tem que ser mais bem aproveitado, com certeza. O Brasil gasta na área da saúde, tentando fazer assim, as continhas direito, por pessoa, mais ou menos 1/6 do que gasta o sistema inglês, que foi a origem do SUS. Assim, a ideia do SUS copiou muito o modelo inglês. Eles estão em crise com esse gasto. São mais velhos um pouco, mas nós estamos envelhecendo rápido também aqui. Então, são temas que voltam a essa história da prioridade que eu mencionei. É uma área que eu acho que, com o tempo, vai precisar de mais recursos. Ela gera renda também. Então, essa é uma coisa interessante. Tinha uma discussão lá atrás, tinha um efeito famoso na microeconomia do Bauman, o efeito. O gasto com saúde vai aumentar. Puxa vida, como é que vai ser? Bom, tudo bem, vai aumentar, mas a renda que esse setor gera também vai estar lá. Você vai ter que redirecionar. Enfim, se for um sistema público, o Estado vai crescer nessa área. Se for um sistema privado, as pessoas vão gastar mais nessa área, mas de um jeito ou de outro vão gastar mais. Você tem razão, quer dizer, acho que, primeiro, o SUS tem méritos imensos. E os dados de saúde do Brasil, essa é uma área que o Brasil não destoa, ao contrário da educação, que a gente vai falar na sequência. Seria melhor, em vez de dar subsídio para a termoelétrica no norte do Brasil, que vai custar uma fortuna para toda a sociedade, sem gerar valor, sem melhorar a renda do brasileiro, pelo contrário, vai reduzir a renda do brasileiro, usa esse dinheiro para melhorar a tabela do SUS e cuidar do SUS. Esse é um ponto 1. 1.2, tem algumas experiências boas no Brasil acontecendo, como em Minas Gerais, a ideia dos consórcios de saúde. Né? Você pega redes de municípios, aí você tem atendimento básico em todas as cidades, né? E você tem um sistema de logística que não cabe toda a cidade de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, ter um hospital para fazer transplante de fígado. Né? Não tem como você viabilizar isso. Você vai deixar de fazer muito atendimento básico de saúde, né? E não é viável. Mas você pode ter, né, como funcionam as grandes cidades, né, o atendimento básico imediato, você precisa de boa logística, boa informação, e aí, olha, aqui é mais grave, aqui é a cardiologia, para cá, né, não pode esperar para ter ortopedista, aqui é um transplante, é urgente, tem que ir, né, para onde é que vai, e coordenar esse processo. Agora, eu fiquei muito admirado nos 2 institutos que você montou, que você viabiliza, é a sua opção pela ciência. Então, no caso de saúde, você tem o Rudy Rocha, que é um dos grandes pesquisadores brasileiros, e é ciência de verdade. Quer dizer, não é narrativa, não é discurso, é dados, evidências, como melhorar o desenho, como melhorar a eficácia, olhando os dados brasileiros, a evidência brasileira e olhando a evidência internacional. E isso é um salto de qualidade para grande parte do debate sobre política pública no Brasil. É mesmo. Eu estou encantado com como nós estamos tendo a sensação, olhando, como eu já disse, em estados e municípios, essas ideias vingando. Eu tenho bastante esperança de que isso tende a melhorar. Vai esbarrar nas questões de falta de prioridade no orçamento. Mas hoje, por exemplo, eu acho que se apresentassem para a população uma proposta na seguinte linha: você vai ter que trabalhar mais 3 anos, mas você vai ter um sistema de saúde bem melhor, porque vão sobrar recursos. Eu acho que as pessoas topam. Eu acho. Então tem umas janelas assim que a gente vai ter que politicamente construir. Mas
tendo resultado para mostrar, e resultado de qualidade é outra coisa. Essa é uma coisa que a gente aprende também em governo, acompanhar. As janelas de oportunidade aparecem, mas elas se fecham muito rápido também. Para nós no Brasil tem sido assim. Então, nessa área, nós estamos trabalhando já, o Paulo Tafner, que é o diretor do Instituto Mobilidade Social, preparou um projeto de reforma completo. Está sendo discutido, especialistas, se acompanha de perto, eu sei disso. Sei lá, vai que se abre uma janela aí na frente, puma, tem lá. Mas eu queria enfatizar um ponto, Ramiro, porque eu acho que nessa área da saúde, ela sintetiza como melhorar a qualidade da política pública, seja em economia, a gente volta a isso depois, seja na área social, que é a combinação da pesquisa científica da fronteira, e aí o Brasil tem uma vantagem, a gente tem que agradecer sempre a USP na saúde, e ao Einstein, ao Sírio, né, essa rede de hospitais, a CC, a Camargo, né, e tantos outros. Porque São Paulo criou um polo de sofisticação em medicina de fronteira que é impressionante. É um padrão, né, de mundo desenvolvido e melhor do que muito país desenvolvido. Então você tem a ciência e o conhecimento. Por outro lado, você tem uma boa rede, né, muito inteligente e muito eficaz, que é o SUS, que você tem toda a razão, tem que ser muito mais valorizado. E casado, e essa novidade você traz, com a ciência da gestão, de como é que você desenha, como é que você implementa, qual é o mecanismo, para usar o jargão dos economistas, para tornar eficaz todo esse potencial. Governança. Governança. Temas que no Brasil a gente despreza, vai na vontade. Primeiro, tem muita oportunidade na área da saúde. E se a gente fizesse política econômica, política de desenvolvimento, usando essa sofisticação, o Brasil estaria muito melhor. Quantas cidades não receberam fábricas de automóveis, fábrica disso, de medicamento, com subsídios do governo? A região não se desenvolveu, continuou pobre, o Estado, o município tem dificuldade porque tem que ficar dando subsídio, a política social não melhora e o desenvolvimento não vem. Essa é a história. Essa é a história, mas eu acho que a gente está precisando, de alguma forma, dar essa mensagem de uma maneira que pegue, sabe? Vários desses assuntos têm uma característica, eles são investimentos de longo prazo. E, tipicamente, o horizonte na política tende a ser curto. A gente paga um preço por isso. Investir. No fundo, se a gente investir nas pessoas, nós vamos estar fazendo o melhor investimento possível. Os economistas, nós chamamos de capital humano. Mas investimento em educação, investimento em saúde, investimento em saneamento, é um investimento nas pessoas, né, em última instância. Mas são investimentos onde os frutos demoram a aparecer. Então é um drama isso. Mas eu não sei se é só o tempo, não. Porque você tem razão, tem tempo. Né? Toda a história de sucesso do Brasil, de longo prazo, desenvolvimento, vem assim. Você forma pessoas, cuida da governança, cuida dos incentivos. Não é mercado ou Estado, não é esse debate superficial. Ou é mercado, desenvolvimentista tem mercado. Você é liberal, você é a favor, contra o Estado. Não, que é um debate impressionante como o Brasil ainda está, né, nesse jardim de infância do debate público. Tem mercado e tem Estado. A questão é como é que você coaduna os dois. Mas a história de sucesso do Brasil são essas. É o Porto Digital no Recife. Você começa com ciência da computação, tecnologia, nota 7 da CAPES, que é a maior, professores de excelência, junta a política pública, e você vai desenvolvendo um polo muito sofisticado a partir das pessoas do empreendedorismo com apoio da política pública. A saúde da USP, que eu mencionei, o Instituto Caldeira, que a gente estava mencionando, em Porto Alegre. Né? O Brasil, a Embraer, antes da Embraer, teve 20 anos de ITA, com professores do mundo inteiro, na fronteira do conhecimento, com troca de conhecimento. Embrapa, formação de gente para resolver os problemas do agronegócio, que é a área que mais cai. Agronegócio do Brasil, ao contrário da lenda, é pura tecnologia. É muita tecnologia para viabilizar esse crescimento de 3% da produtividade. Quer dizer, as histórias brasileiras de sucesso de longo prazo passam pela formação de gente, tecnologia, boa governança e um casamento inteligente e sofisticado entre a política pública e o setor privado. E, no entanto, a gente insiste naquelas formas do passado, achando que proteger alguns setores de manufatura, dar subsídio, botar barreiras à concorrência lá em cima, que esses subsídios vão virar desenvolvimento. Eles não viram há 50 anos. Isso tem uma origem antiga até na própria história dos Estados Unidos, parte do que o Alexander Hamilton fez e tudo mais.
Mas o que a gente fez aqui pecou em algumas dimensões, né? A gente sabe disso hoje, mas assim, ok, eu vou tentar substituir importações. Tá bom, mas por 80 anos não faz sentido, né? Eu vou fazer isso quando já existem tecnologias que eu podia simplesmente trazer para cá. Para quê? Né? Na indústria hoje, a indústria no Brasil perdeu muito em importância, perdeu no mundo inteiro. Mesmo na China, a fatia da indústria manufatureira, e a China é a grande fábrica do mundo hoje em dia, né? Caiu também como proporção do PIB. No Brasil caiu pela metade. É dramático. Tudo isso com toda essa proteção, com todos esses subsídios. E mais, hoje, a indústria não gera emprego. Pouco emprego. A realidade é essa. Então, acho que a gente está meio perdido. Nós estamos dando exemplos aqui de Ita, Porto Digital do Recife, mas eu acho que a gente peca muito antes. Nós estamos falando já na educação básica. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo nessa área, mas a gente está muito longe ainda. O pilar básico, sem o qual você depois não consegue, de certa maneira, difundir o sucesso dos Itas da vida, ainda é muito capenga no Brasil. Eu acho que tem um lado que é pior, que é essa confusão entre política industrial e indústria com a manufatura. Que era uma coisa só no século XIX, deixou de ser. Manufatura é montar coisas. A Apple não monta iPhone nos Estados Unidos. E quem ganha dinheiro com a Apple é os Estados Unidos. Né? É a ideia, é a inovação. Onde você vai montar, que não tem muito valor adicionado. Vai montar no Vietnã atualmente, vai montar carro. O barato é descobrir a bateria do carro, não montar carro. No Brasil tem essa confusão entre a geração de valor, que é a indústria do século XIX, que tem muito serviço envolvido, tem muita tecnologia envolvida, que é o que gera valor. E, aliás, são tantos prêmios Nobel na última década que fizeram isso, né? O Paul Homer, a Guillaume Holt mais recentemente, como se desenha as regras, a importância das ideias e das inovações contínuas para o ganho de produtividade e para o crescimento econômico. Isso vale tanto para a política pública, ter acesso à ciência vale tanto para a política pública quanto para o setor privado. Uma área é a educação, né, que o Instituto de Mobilidade que você fundou, que é liderado pelo Paulo Taffer, tem estudado recentemente um tema que no Brasil passa batido na discussão, que é técnicas de alfabetização. Esse é um tema que está chegando em função do nosso interesse. Uns 30 anos de atraso. Por aí. E que, surpreendentemente, ele ainda não é tão difundido quanto poderia ser. E, no fundo, do que nós estamos falando aqui? Estamos falando o seguinte: como é que as crianças aprendem a ler? Quem tem filho ou neto, no meu caso, eu tenho os dois, tenho filhos e netos, sabe que a coisa não é tão difícil para quem tem tempo, tem recursos, vive confortavelmente, educar os seus filhos. Como? Ensinando o beabá, é o verdadeiro beabá aqui, uma conexão entre um som, né, e uma letra. As crianças pegam B-O-B-O, V-A-A, e a coisa anda. Isso entra em contraste com outras formas que pareciam ser mais criativas, mas que assim, coloca uma palavra lá num quadro negro, ou na parede e tal, que são os métodos construtivistas, tem vários nomes. E nós estamos agora procurando entrar nessa briga, ajudando, tem muita gente tentando, mas ainda sem assumir de forma mais assim, clara. Esse é o melhor método. Não quer dizer que o ensino vai deixar de ser lúdico. Claro que não. Tem que ser feito com molho, com chá, mas o básico tem que ser esse. O que me dá mais pena nessa área é que, para a maioria das famílias, a situação é difícil, as crianças não têm muita chance de aprender em casa, o Brasil ainda está expandindo redes de creches, dentro das creches você vai pegar também problemas. Mas o que eu acho que, assim, em última instância, é o ponto matador dessa discussão é o seguinte:
quem se ferra com o método errado são os pobres. Isso é de partir o coração, a burrice monumental, desculpa você usar o termo técnico, e é triste, porque isso pune justamente a quem não tem, como eu tive a chance minha esposa, de já desde cedo educar os nossos filhos. Nem tinha pré-escola, mas você está ali, a vida não é tão apertada que impeça que um pai possa dedicar, uma mãe, mais tempo aos seus filhos. É isso, e com mais recursos também para ajudar. Então, esse nosso trabalho pretende colaborar para o que eu acho deveria ser uma aceitação mais difundida de um método que é absolutamente ganhador. Isso está demonstrado mundo afora e que já é meio hoje aplicado, meio escondido. Mas não, vamos mostrar, está aqui, é isso que a gente faz e é bom. O que é engraçado é esse ter se tornado um tema de discussões tão virulentas, porque isso é um tema puramente técnico, por um lado. Olha, qual é a melhor maneira de ensinar uma criança a ler e escrever e com qual idade? Qual é a técnica melhor? Bom, não sei, pode ter um método global, as variações lá dos anos 50, tem vários métodos fonéticos, né? Bom, vamos estudar. Faz grupos de controle, algumas escolas têm o método A, outras têm o método B, estuda, avalia, pega grandes bases de dados. Pesquisas quantitativas nessa área são antigas, o Coleman Report é o famoso dos anos 60, uma base de dados enlouquecida que foi gerada. Técnicas foram desenvolvidas, tem muitos problemas nessa análise estatística, ao longo de Ramchek e tantos outros, ao longo de tantas décadas. Você foi consolidando com base nessas pesquisas. Olha, tem sim método que é melhor, como é que é a didática desse método, como é que funciona, quais são as técnicas, como é que é a gestão da escola, como é que é a gestão do sistema educacional. E é uma melhora contínua, e esse método não para. Essas pesquisas existem, não deveria ser um tema. Agora, uma parte da educação no Brasil trata esse tema como o governo anterior tratou a vacina, como se fosse um tema da religião, que você é o defensor de uma verdade revelada e o outro tem que ir para a fogueira. Né? A gente está falando dos nossos filhos. Eu quero a vacina que seja mais bem documentada, que funcione, as pessoas não morrerem. Eu quero métodos de educação, alfabetização, de matemática e o que ensinar em cada idade, que em pesquisas de décadas mostrem que serão os métodos mais eficazes. Eu acho que parte da confusão vem uma carga ideológica e provavelmente, certamente bem intencionada. A gente tem que reconhecer. Eu acho que é uma dificuldade em identificar os fatores, vamos chamar, causais. O que é o quê? Não, eu estou aqui numa comunidade pobre, violenta. Tá bom, mas mesmo lá, você aplicando o método com toda a dificuldade, os resultados vão ser piores, ok, do que alguém que está aqui, sei lá, numa escola, nos Jardins, aqui em São Paulo. Vão ser piores, a gente tem que reconhecer, a gente vai ter que correr atrás para ir dando mais oportunidades para as pessoas. No fundo, para mim, a palavra-chave aí é oportunidade. Mas, mesmo nesse caso, você consegue isolar o efeito de aplicar um método melhor. Tá certo, a pessoa está lá, não vai para a escola porque está tendo tiro. Tá bom, mas quando ele for para a escola, dá o método melhor. Né? Então, essa discussão, eu acho que tem espaço para convergir, desde que as causas do que funciona e do que não funciona fiquem bem identificadas. Para mim, essa é a coisa mais importante. Aí você pode entrar numa campanha, dizer assim, não tem nada a ver com a enorme desigualdade do Brasil. Ao contrário, isso é uma forma de tratar de reduzir as desigualdades, de dar oportunidade para as pessoas. Nós vamos entrar nessa agora. Saiu agora recentemente, no quarto de Journal of Economics, que é uma das principais revistas de economia do mundo, consolidando pesquisas de mais de 50 anos nessa área, mostrando o quanto que a educação, uma base de dados realmente impressionante, pegando aí mais de 90% da população do mundo, longa base de dados, mostrando o impacto impressionante que a educação tem em reduzir a extrema pobreza e viabilizar o crescimento econômico. Se você quer combater a pobreza, o crescimento e melhorar a vida das pessoas, educação é parte fundamental dessa equação para que sejam adultos produtivos, né? Que possam ter maior salário,
possam cuidar. E a gente sabe que pais mais bem educados, isso afeta a qualidade da educação dos seus filhos. Isso está documentado em pesquisas longuíssimas, né, que o Heckman fez, né, acompanhando famílias ao longo de décadas, e também outras políticas sociais que se somam a melhora da qualidade na sala de aula, de visita de técnicos bem formados na casa das famílias para ajudar, que não são processos muito complicados nem muito caros, mas a gente descuida disso, fica em palavras de ordem, em vez de cuidar das pessoas. É isso aí. Aliás, tem um assunto aqui que eu acho que não está me fazendo perder sono, porque eu estou com outros agora nesse momento. O Brasil é bom de tirar o nosso sono, né? Eu estou com outros aí ocupando esse espaço aqui na minha cabeça. Mas agora, com inteligência artificial, olha só o drama. Se a maioria ainda das pessoas no Brasil, das crianças, não recebe uma educação tão boa quanto poderia receber, quando chega a revolução da inteligência artificial, eu acho que a gente pode pensar em dividir o mundo assim naqueles que vão se aproveitar da inteligência artificial, onde a inteligência artificial é uma ferramenta a mais, é complementar, e os outros que não vão conseguir. Então eu estou muito preocupado com isso. Eu não sei se isso é um assunto que está na sua... Não, esse é um ponto que me preocupa, que eu vejo, inclusive, quer dizer, eu acho, inclusive, essa falta de saber o que é ciência, que permeia a política pública brasileira, né, em vários aspectos. E, de novo, tem pessoas que sabem isso. Tem técnicos de educação que conhecem o que a gente está falando. Tem vários. Mas isso não entranhou na máquina pública. Isso não virou parte da gestão da política pública. A mesma coisa acontece com políticas de desenvolvimento econômico. E aí que eu digo que, na hora que alguns sabem, mas isso não entra no debate, não faz parte da gestão do dia a dia, não está entranhado, temos um problema. Mas eu queria dar um passo atrás aqui para somar essas vertentes. Quer dizer, no fundo, a gente tem uma gestão da política pública brasileira que ela vai na vontade, ela vai no ideal. Eu tenho um desejo. Eu acho que é bacana o Brasil usar terras raras. Eu acho que isso vai gerar mais valor. Você tem trabalho sobre isso? Você documentou isso? Você viu qual é o custo que o Brasil vai ter em utilizar as terras raras vis-à-vis outros países? A gente vai ser competitivo ou a gente vai empobrecer o país? Não, eu tenho que processar alimentos. Eu não posso... vou gerar mais valor. Mas vai mesmo. Porque se ficar muito mais caro que do resto do mundo, você vai perder mercado, o país vai ficar mais pobre. Você desenvolveu tecnologia para isso. A gente faz política pública sem ciência. O que torna a vida dos lobbies e das corporações muito mais fácil. A gente não adota os protocolos para a política pública que a gente adota, por exemplo, na parte de saúde. A gente devia copiar os protocolos da Anvisa, do FDA nos Estados Unidos, para aprovar a política pública. Cadê o dado? Cadê a evidência? Como é que é nos outros países? A gente vai conseguir chegar lá ou a gente vai tornar apenas o país mais pobre? Mas, Arminio, eu fico surpreso a dificuldade que é trazer a ciência, os protocolos do desenho da política, seja para fomentar o desenvolvimento econômico de uma região, seja para cuidar das famílias, e aí gera esse Estado muito grande, em comparação com outros países emergentes, mas ao mesmo tempo muito ineficaz em cuidar das pessoas e do desenvolvimento. Pois é, eu volto à minha grande angústia, que está ligada a essa dificuldade que nós temos em aprender, no fundo. É isso. Eu não estou falando aprender a ler, mas é aprender mais, aprender na formulação de boas políticas públicas na linha do que você está... E pegando o seu ponto, a questão da inteligência artificial, eu acho que quem conhece pouco ciência, devia ser parte da formação das pessoas, tem muita dificuldade de usar bem a inteligência artificial, fazer a pergunta correta, a pergunta precisa, né? Porque é um instrumento maravilhoso, é um instrumento que reduz desigualdade. Você pode ter lido muito, né? A gente fez doutorado, a gente tem essa paixão por livros e tudo mais, mas hoje qualquer pessoa razoavelmente bem informada, que tem um raciocínio analítico, tem acesso a muito mais informação do que a gente teve de chegar à nossa idade. Mas ela tem que chegar lá com um raciocínio analítico. Senão... Esse que é o ponto fundamental. E que falta em geral. Agora, para terminar, Arminio, que é muito mais uma conversa entre amigos de tantos anos e com paixões assemelhadas, né? E esse tema de política pública comove a gente, mobiliza a gente, leva a gente a parar várias coisas que a gente faz para cuidar, mas um aspecto que me fascina na sua história é uma riqueza de experiências e de formação, sempre querendo fazer o melhor, e, por outro lado, de acidentes. Né? Filho de médico como eu, né? Acabou sendo ovelha negra indo para a economia, né? Aí faz doutorado em Princeton, aí vem para o mercado, aí vai
ajudar a cuidar o país de uma crise monumental que foi do governo Collor, aí volta, aí faz aquela saída extraordinária da crise de 2009, né? Eu olhava aquilo e falava, será que a gente vai sair dessa? Né? A gente saiu muito bem. Conta um pouco dessa história. Olha, eu não planejei a minha vida, sabe? E eu tinha, assim, de casa, uma certa exigência por dar peso à educação. E isso eu recebi, mas o resto foi meio ao acaso. Eu não fui ser, eu era para ser médico, tinha pai médico, avô, tios, tudo mais, que eram clínicos e professores e viviam em hospital e tudo mais. E eu ia para o hospital e passava mal, não gostava de hospital, não gostava de doente. Caí na economia por sorte. Não vou contar a história da minha vida toda, não, que é demais, mas é uma atrás da outra. Eu fui estudar economia numa universidade que era razoável, mas não era uma universidade de pesquisa, que era a PUC do Rio naquela época. No meio do meu curso... Era a melhor do Brasil, era a única que acompanhava a fronteira. A GV do Rio também. Acompanhava a fronteira do conhecimento do Brasil. Quando eu entrei, inclusive em 76... estava defasado. A PUC estava bem defasada. Era um curso ok, assim, legal. A geração voltou em 79, 80. Eu já fui no meu primeiro ano fazer estágio. Então estava claro que o curso não era muito puxado. Eu podia trabalhar 6 horas no estágio, no meu segundo período que eu fiz. Você fala mal do curso, né? Então, assim, de repente, pum, a PUC é invadida por um grupo que tinha uma formação acadêmica forte e que queria trazer para a PUC um ensino mais rigoroso, mais aprofundado. Esses professores me tiraram de um caminho que ia assim, não, vou trabalhar, quero fazer estágio, não sei muito bem o que eu vou fazer, eu gosto de matemática. Me jogaram numa direção mais acadêmica. Na academia, inclusive com um argumento muito forte, que dizia o seguinte, em vez de você fazer um mestrado em administração, que vai custar caríssimo, você é bom aluno, vai ganhar uma bolsa, faz o doutorado, depois você vê o que você quer fazer. Foi o que eu fiz, porque eu tive professores que me empurraram nisso. Não sei, eu fui parar na vida pública. Não foi Princeton com Sonnenschein, grande economista, e outros tantos, né? Princeton tinha um departamento que tinha de um lado o Hugo Sonnenschein na teoria microeconômica feita assim com o maior rigor possível, mas tinha também macroeconomistas que vários foram parar em Washington, no governo, no Conselho dos Assessores Econômicos, no Banco Central Americano, etc. Eu fui seguindo um pouco esse caminho. Mas a minha vida foi repleta de acasos. O que eu acho que eu posso passar para as pessoas é assim, viver com uma certa abertura para as oportunidades. Isso requer um certo otimismo, eu acho. E é perigoso. Você tomar todas as suas decisões em bases otimistas, em geral, você não vai se dar bem. Mas uma atitude otimista é diferente. Eu vejo assim, as pessoas que são mais pessimistas, as oportunidades vão passando, elas não enxergam. Então tem um pouco isso também. Eu acho que eu tive muita sorte. Pude aproveitar. Mas eu acho que eu talvez tenha aproveitado porque eu sou ligado nas oportunidades. Isso é uma lição boa para qualquer um em qualquer profissão. Mas é sorte mesmo, também. Mas a sua paixão mesmo é o Brasil e a política pública. Não, eu tenho essa parte, mesmo tendo nascido numa família de médicos, eu cresci ouvindo que as pessoas tinham que devolver também. Quem, como eu, teve uma boa educação, tem a obrigação de devolver para a comunidade. Isso eu acho que é importante. Assim, quem tem essa posição, num país como o Brasil, sendo otimista, repleto de oportunidades, tudo aqui pode melhorar, vai lá e tenta, né? Acho que é isso. Eu acredito nisso. Armínio, muito obrigado. Obrigado a você.